somente da área da educação, nós temos a educação das pessoas comuns que têm uma visão bastante ainda equivocada do que é o primata, pouco conhece da sua ecologia, da sua biologia, e por conta desse desconhecimento, dessa, vamos dizer, ignorância, se comporta de uma maneira bastante equivocada, bastante errada e até perigosa para a conservação dos animais. Então, esse seria uma primeira tarefa para, vamos dizer, mudar a imagem dos primatas para a população em geral, aquela população leiga que não está diretamente envolvida com o estudo, mas que, infelizmente, ainda tem uma visão muito equivocada da forma como a gente deve lidar com esses animais. Não é por outro motivo que nós temos um número tão grande de espécies que estão ameaçadas de extinção. Uma segunda tarefa, eu acho que seria mais dirigida para aquelas pessoas da área da educação. Então, nós da educação na primatologia, num contato direto com os educadores de um modo geral, não apenas os professores universitários, mas também os professores das escolas de ensino médio, daqueles professores que ensinam aos pequenos. Por quê? Porque esses têm um poder de multiplicação muito grande e esses professores, né, toda essa comunidade acadêmica, de um modo geral, tanto da graduação, da pós-graduação, né, das escolas, eles podem nos ajudar nessa tarefa, né, de levar ao público essas informações. A gente tem e aceita muito facilmente, por exemplo, ir ao zoológico e dar pipoca ao macaco. A gente aceita muito facilmente ver uma pessoa carregando um macaquinho nas costas e até interagir e achar isso bonito. E, na realidade, nada disso é certo. Nós não temos ainda a educação de vida para lidar com esses parentes nossos, né? Porque são todos nossos parentes, somos todos primatas, né? Esse inclusive, um dos objetivos, né, talvez o maior objetivo do nosso encontro, bastante educativo, porque ele nos traz essa responsabilidade, somos todos primatas, né? E depois, uma terceira tarefa, ainda assim educativa, né, da SLAPRIM, que eu acho que seria importante, seria uma campanha interna mesmo entre os primatologistas, porque mesmo dentro da nossa comunidade, daqueles que estudam os primatas, a gente ainda não concorda em certas coisas, como, por exemplo, as eutanásias, né, quando são feitas, que são necessárias, às vezes, em algumas pesquisas, o modo de proceder nas pesquisas que utilizam primatas como modelo experimental, o modo de manejo, de criação. Né? Nós temos agora, por exemplo, no Brasil, uma lei que promove uma permissão para que cada pessoa possa ter em sua casa até 10 animais silvestres, por CPF. Então, isso para diminuir o volume de animais que estão nos CETAs, né, nos centros de triagem. Então, é um problema do governo, mas que agora foi, vamos dizer, distribuído com a população. E vai ser permitido, vai ter um cadastro, as pessoas podem, para cada CPF, né, ter até 10 animais silvestres dentro da sua casa. Então, com que condições esses espécimes vão ser criados? Está entendendo? Com que uma outra questão que a gente discutiu bastante é a questão da mídia também, da forma como a mídia, como é usado na mídia os primatas, que também não ajudam nisso. Então, existem algumas normativas, existem algumas, eu diria que são instruções, né, da própria IPS que podem nos ajudar nisso, mas eu acho que nós da SLAPRIM, da Sociedade Brasileira de Primatologia, também construir esse conjunto de normas que vai nos ajudar muito, né, a educar o povo para essa convivência com os primatas. Então, essa é uma tarefa muito grande, como você está vendo. Os primatas ainda são vistos como caricaturas humanas. As pessoas têm essa ideia, né? Na maior parte
das cabeças, né? E eu digo isso de todas as áreas, até nós mesmos, né? Eles não são tratados com o devido respeito por isso, porque o público, de um modo geral, né, tem uma música muito famosa, e é inclusive o título de um painel que nós vamos apresentar no Congresso, que a música diz assim: e no domingo ao zoológico dá pipoca aos macacos, né? Ele diz: eu devia estar muito satisfeito porque eu tenho condições de todo domingo ir ao zoológico dar pipoca aos macacos. É claro que os nossos zoológicos já não permitem mais que as pessoas, o público em geral, dê comida aos animais, né? Mas na cabeça das pessoas, a percepção delas a respeito do macaco é um pouco ainda nesse sentido, né? Isso é uma coisa que eu acho que a gente deve trabalhar muito para mudar, porque a percepção pública é de que os primatas são pequenas miniaturas humanas, mas que não têm a nossa inteligência, não têm diversidade, não têm flexibilidade, não têm capacidade de decidir as coisas no seu ambiente, e por isso eles não são respeitados. Então, eu acho que isso é uma tarefa muito importante de cada um de nós, primatólogos, né? Mudar essa percepção que o público ainda tem, porque ele trata o primata de forma coisificada, né? Como a gente não se considera como animal, né, o ser animal do outro, né, um primata é um animal, nós somos seres humanos, mas a gente tem que lembrar que nós somos primatas humanos, né, e eles são primatas não humanos. E esse fato é importante. Bem, eu acho que a gente tem que fazer isso por etapas. O primeiro é uma discussão interna nossa sobre essas diretrizes, sobre, por exemplo, como a gente deve lidar com o uso do primata na mídia, como a gente deve lidar com a criação de primata em cativeiro, ou em ambiente doméstico, ou em santuários. Então, eu acho que essas normas que já existem aqui e ali, elas primeiro precisam ser acordadas, bastante discutidas e bem... a gente precisa aprender primeiro, né? Sobre isso, decidir e estar consciente da importância disso. E depois, um segundo momento, que seria a divulgação, porque nós somos responsáveis por isso. Eu acho que é uma das uma coisa muito importante da sociedade nessa área educativa é essa função dela passar para o público em geral, mas também para os órgãos de pesquisa, para os serviços públicos, divulgar essas normas, né? Divulgar o modo como o animal, né, os primatas de um modo geral, são tratados, porque a gente não vai conseguir manejá-los adequadamente, a gente não vai conseguir protegê-los efetivamente dentro de cada uma das suas unidades de conservação, se esse público geral não tiver consciente, não tiver sensibilizado. E para ele ser sensibilizado, é preciso que a gente divulgue essas normativas. Mas antes de divulgar as normativas, nós mesmos temos que ter um consenso, né? Temos que todos estar de acordo com aquelas normativas. E não é apenas uma, né? Eu acho que para cada atividade que os primatas, né, são utilizados hoje em dia, mesmo nos estudos no campo, nos estudos nos laboratórios, nós precisamos ainda discutir essas questões. Não existe uma normativa geral, não existe muita concordância. Talvez o nosso caso aqui seja ainda mais especial, porque nós somos detentores da mais rica fauna de primatas, né? Então, a a região neotropical, particularmente, detém a fauna de primatas mais rica do mundo, que tem características bastante especiais. Então, a gente precisa discutir as nossas próprias normas, né, primeiro, e depois divulgá-las de forma bastante séria para todos os órgãos. Sem isso, eu acho que a gente não vai ter mudança. Nós tivemos no México, em Cancún, um exemplo de problemas como esse, né? Algumas espécies mais ameaçadas, outras nem tanto, colocadas como animais de criação nos ombros das pessoas que andavam nas ruas,
e que queriam chamar a atenção para um passeio turístico em algum lugar, né? Então, isso que nós vivenciamos lá, isso é um exemplo, né? É um exemplo desses problemas. Em alguns países, talvez isso não seja um problema, né? Mas eu acredito que a gente precisa solucionar coisas assim. Isso a gente pensa, não, pode não ter um animalzinho só. Quantos animais são retirados dos seus ambientes para servir de xerimbabos, né? Como a gente chama aqui no Brasil os animaizinhos de estimação. Então, quantos primatas são utilizados como xerimbabos? Alguns, inclusive, são utilizados por tribos indígenas, que às vezes não utilizam somente como xerimbabos, utilizam até como um cão de guarda, né? Alguns macaquinhos criados por eles, mas esses grupos talvez não tenham um impacto tão grande quanto aqueles que retiram o animal do seu ambiente e leva para um centro, leva para a cidade. Então, a gente hoje em dia, infelizmente, ainda convive com o tráfico de animais. Infelizmente, algumas instituições até importantes de pesquisa ainda recebem animais que vêm por caminhos ilegais, né, ou que são legalizados no meio do caminho. Então, isso é uma coisa que a gente não pode admitir, né? Eu acho que isso é um fator muito sério de ameaça. É claro que a gente tem que também pensar em combater a destruição dos ambientes e outras questões conservativas, né, sobre conservação. Mas eu acredito que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer para, entre essas tarefas que eu falei, né, anteriormente. Eu acho que a mais importante delas é isso, é divulgar o conhecimento a respeito dos primatas, que as pessoas não têm ideia do que é a complexidade da vida de uma família de primata numa floresta, por exemplo, né? A capacidade cognitiva que esses animais têm, o quanto eles realmente sofrem quando são submetidos a condições que não são as ideais. Então, as pessoas têm, como eu falei, uma ideia coisificada, né? É como uma coisa. O animal, em geral, é tratado, né, de uma forma desrespeitosa pela população, que pensa que está cuidando, que pensa que está dando o melhor e que, na verdade, não está. Então, eu acho que essa é uma tarefa hercúlea, é uma tarefa realmente global, porque esse problema não é só do México, não é só do Brasil, ele é um problema de vários locais. É claro que a gente não vai resolver de uma hora para outra esse problema de tráfico, mas eu acho que se a gente conscientizar as pessoas do que é um primata realmente, né, do que é a vida dele, né, enquanto comportamento, do que é a vida dele enquanto... Na verdade, eu estou falando do primata, mas eu acho que o respeito à vida devia ser para qualquer outra espécie, né? Mas para esses nossos parentes mais próximos, que é o foco, né, da nossa atenção, a gente tem que dar uma atenção realmente especial. E eu acho que divulgar as características biológicas desses animais, fazer com que as pessoas conheçam o que é ser um primata, né? Eu acho que é importante. Talvez ele ajudasse muito a tirar muitos animais desse estado de ameaça que eles estão. Bem, eu acredito que alguns institutos de pesquisa, alguns centros realmente possuem programas de educação que funcionam e que podem, inclusive, ter até solucionado um problema específico, né? Eu não saberia, assim, dar muitos exemplos, mas nós temos algumas sociedades e vários institutos e universidades que trabalham com primatas, e alguns deles têm feito um esforço muito grande de campanhas. A gente vê quantos cartazes importantes, né, são feitos. Não é apenas um cartaz, aquele cartaz tem uma distribuição, né, geralmente são direcionados para um público específico, para tentar sensibilizar. Isso é importante também, mas eu acho que a tarefa é muito maior do que essa. A gente precisa fazer com que os nossos pesquisadores, que geralmente só se preocupam em publicar os seus trabalhos nas revistas científicas, né, que eles realmente divulguem essa informação que eles detêm, né, para o público em geral.
transformem, por exemplo, em legislação alguma preocupação específica, né, a respeito da ameaça que algum primata esteja sofrendo, porque nós fazemos muitas coisas no âmbito teórico, a gente coleta o dado de forma prática, mas depois o divulga de maneira muito acadêmica. E eu acho que a gente tem essa obrigação de divulgar isso de forma menos acadêmica, para que o público em geral compreenda, para que ele passe a conhecer melhor os demais primatas, né? Que como nós aqui, né, precisam de um espaço para viver, né? Todos precisam de uma casa para morar. A casa dos primatas são as matas, né? E se as pessoas tiverem essa percepção, do mesmo modo como eu tenho uma família, os primatas também têm sua família, né? Também criam seus filhos, também lutam pela vida, também estão sempre sob ameaça de um predador, estão buscando recursos, né, para sobreviver. Eu acho que se a gente consegue passar essa informação, né, talvez seja uma visão romântica minha, né, mas eu acho que se mais pessoas tiverem essa consciência, a gente vai ganhar mais gente nessa luta e vai poder proteger mais nossos primatas. Os congressos são geralmente o momento em que os pesquisadores divulgam seus resultados, que podem discutir e que podem também falar para o público em geral tudo isso que a gente aprende com os primatas a cada dia, né? Com os nossos parentes primatas a cada dia. Então, eu acho que o congresso ainda ele ainda está restrito muito à comunidade acadêmica. Mas, por exemplo, nesse congresso que nós vamos fazer aqui no Recife, nós estamos, por exemplo, disponibilizando vagas para minicurso e para o próprio congresso para professores e alunos das escolas públicas daqui, né? Nós estamos, por exemplo, conseguimos 100 leitos, 100 quartos, né, para alojar estudantes. E conseguimos agora um ônibus que vai levar esses estudantes desse alojamento, que é na cidade universitária, até o hotel, todo dia. Então, de ter 100 vagas, é claro que são, não é, locais simples e tudo, o pessoal vai ter que trazer colchonete, mas dentro da página você já tem um alojamento gratuito para os estudantes, né? Então, e também, além do alojamento, a gente vai ter ônibus que vai levá-lo e vai trazê-lo no começo do dia, no final do dia, de volta para o alojamento. Então, essas são algumas coisas que a gente tentou. É claro que nós estamos com muitas dificuldades financeiras, né? Tivemos alguns pedidos que foram atendidos, outros não. Estamos ainda com um déficit muito grande, né? Nossa despesa está muito alta. Mas a gente está enveredando todo o esforço possível para ter um encontro e quisera que encontros como esse acontecesse com mais regularidade, porque esse é um momento importante da gente trazer a televisão, de fazer uma divulgação maior, né? Ter tanta gente importante ali reunida. Se a gente tivesse mais encontros como esse, né, da Sociedade Latina, como o Congresso da Sociedade Latino-Americana, o Congresso da Sociedade Brasileira, a cada 6 meses, ou pelo menos de ano em ano, a gente podia ter mais oportunidades de divulgar esse trabalho tão importante que a gente faz. Então, eu acho que é fundamental, é importantíssimo. Infelizmente, a gente só se reúne a cada 2 anos, mas, né, eles são, né, é o nosso momento. Eu acho que é o momento talvez mais importante para que a gente realmente divulgue e mostre ao público em geral que aquilo que ele nos paga, a gente como funcionário público, né, que às vezes é pago pelas pessoas de um modo geral, que a gente possa mostrar o nosso trabalho. Esse é o nosso momento.